Olá, Joel, tudo bem? Olá, Luciana. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio CMN Maringá. Joel, será que hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga o mérito da ação popular que afastou da presidência da Câmara de Maringá o vereador Mário Socawa? Sim, Luciana. Hoje inicia, então, esse julgamento da segunda turma do STF, desse caso que afastou, dessa ação popular que afastou, então, o vereador Mário Socawa da presidência da Casa. Mas é importante ponderar, Luciana, que muito provavelmente nós não teremos o resultado hoje, visto que a segunda turma do STF, nós temos ali o ministro Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e o André Mendonça. Então, essa votação inicia no plenário virtual do STF, então pode transcorrer alguns dias, exceto se eles quiserem antecipar o julgamento antes do carnaval, mas muito provavelmente esse resultado vai sair depois do recesso de carnaval, Luciana. E, Luciana, nós temos algumas novidades em relação ao caso. Apesar do julgamento não ter começado, nós temos algumas pistas do que pode acontecer, visto que nós temos ali alguns casos semelhantes que estão abrindo uma jurisprudência de casos, como eu digo, muito próximos e muito parecidos, que a segunda turma do STF já deu um entendimento específico. Bom, mas antes disso, nós entramos em contato tanto com a assessoria do vereador Mário Socawa, quanto com o ex-deputado Homero Marchese, para saber deles a expectativa quanto ao resultado desse julgamento. E a gente vai chamar aqui, Luciana, a fala do vereador Mário Socawa sobre a expectativa dele, sobre o que ele está esperando desse julgamento. Nós temos a convicção de que vai dar tudo certo, tanto eu como os advogados que estão acompanhando essa causa minha, os advogados do partido, porque nós somos eleitos dentro da lei. Tivemos o voto da maioria dos vereadores, de 23, tivemos 21 votos eleitos democraticamente, e também dentro da lei, né, conforme o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que marcaram esse marco temporal, que é o dia 7 de janeiro de 2021. Então, eu fui eleito no dia 1º de janeiro, então não conta, aquela eleição minha de 1º de janeiro de 2021 não conta. Então, eu estou, na verdade, agora na primeira reeleição. Eu fui reeleito no dia 1º de janeiro de 2025 para a primeira reeleição. Então, não tem nada de errado, está dentro da lei. Aliás, todo o Brasil, onde houve qualquer tipo de denúncia nesse sentido, teve julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, e os presidentes de Câmara de todo o Brasil, que tem um caso idêntico ao meu, então eles foram liberados e continuam no mandato. Então, eu tenho convicção, apesar de que o julgamento estava marcado, a princípio, para dia 14 de fevereiro, e eles transferiram para dia 28 de fevereiro. Então, pode ser que não julgue amanhã e transfira novamente, mas nós temos a convicção de que nós vamos vencer. Luciana, é importante explicar para o nosso ouvinte todo esse imbróglio jurídico que o presidente, o vereador e ex-presidente Mário Socawa, ele se apega numa tese de que esse marco temporal de entendimento do STF ocorreu dia 7 de 1 de 2021. Ou seja, então não contam as eleições anteriores, né, do biênio 2017, 18, 19, 20, 21, 22, essas eleições para trás. Então ele considera que ele agora recomeça todo esse rito a partir do entendimento. Todavia, o próprio ministro Gilmar Mendes havia antecipado já na sua reclamação acatada que isso feriria um princípio republicano da transição do poder, que apesar de o STF não ter chancelado, os governos, os poderes executivos só podem ter uma recondução ao poder. Então, por que o legislativo pode ter, as casas legislativas podem ter quantidades ilimitadas? Então, hoje, o ministro Gilmar Mendes já tem uma tese de que isso estaria implícito na Constituição Federal e de que isso feriria, geraria um abuso de poder das reiteradas vezes em que o presidente ali da Casa Legislativa poderia estar se reelegendo. Mas a gente ouviu também, como nós falamos, o ex-deputado Homero Marchese, que também enviou um áudio exclusivo para a coluna falando do seu entendimento e da procedência de casos anteriores que abrem jurisprudência. Vamos ouvi-lo agora. O julgamento do caso de Maringá começa hoje, vai até sexta-feira que vem, acontece por meio do chamado plenário virtual, que é um sistema em que os ministros do Supremo vão lançando os votos aos poucos, tem uma semana para fazer isso. Eu acredito que
a liminar do ministro Gilmar Mendes vai ser ratificada e há uma prova muito clara disso, porque hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o Supremo está terminando o julgamento de um caso idêntico envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia se reelegeu por um terceiro mandato consecutivo, o ministro Gilmar Mendes afastou ele do cargo e agora a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é a mesma turma que vai julgar o caso de Maringá, está terminando o julgamento do caso da Bahia e dos 5 ministros, até agora 4 deles já votaram pelo afastamento do presidente da Assembleia da Bahia. Então, certamente, isso vai acontecer no caso de Maringá, que ainda é mais grave, né? Porque no caso de Maringá, o presidente se reelegeu por um 5º mandato consecutivo. Luciano, então é isso, são entendimentos diferentes. Esse caso que o ex-deputado Homero Marques cita é do deputado Adolfo Menezes, do PSD da Bahia. Ele é presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e hoje mesmo já teve o julgamento, iniciou o julgamento dele concomitante ao julgamento aqui de Maringá, do caso de Maringá, e já tem essa tese do ministro Gilmar Mendes, já tem 4 adeptos, né? Então só falta o ministro André Mendonça, se eu não me engano, votar. Então, o que denota que talvez o vereador... Perdemos o contato com Joel Cavalcante. Joel, você está me ouvindo? Mário Socal tem alguma dificuldade, né? Ali é a segunda turma do STF. Joel estava nos falando sobre esse imbróglio jurídico. Joel, a gente perdeu seu contato, você estava falando aí no final, né, sobre a questão aí da Bahia, que é um entendimento muito parecido com o que pode acontecer aqui, né? Isso. E para finalizar, Luciano, esse entendimento do deputado Adolfo Menezes ali, presidente da Assembleia Legislativa do PSD da Bahia, esse julgamento já começou concomitante praticamente ao caso de Maringá, da segunda turma ali do STF, e a tese do ministro Gilmar Mendes já tem 4 votos já. Se não me engano, falta só o ministro André Mendonça votar, o que sinaliza que provavelmente, Luciana, o ex-presidente Mário Socal pode ter alguma dificuldade, embora, Luciana, a gente não entende de toda a hermenêutica do direito brasileiro, pode ter algum elemento surpresa, mas a gente vai acompanhar esse caso, deixando aberto para os 2 lados, a coluna para os 2 lados, e trazendo para o nosso ouvinte as atualizações. Mas tem que ter isonomia, né? Se o entendimento é de um jeito numa Câmara Municipal em outro estado, tem que valer para todos, né? Isso, essa é a defesa que o impetrante ali, o ex-deputado Homero Marques, coloca, que esse tipo de julgamento vai abrir procedência, né? Vai abrir jurisprudência para várias casas legislativas no Brasil, tanto assembleias legislativas quanto casas de lei, porque existe uma dubiedade ali nos tribunais de justiça, Luciana, quanto ao mandato, se ele pode renovar ou não, mas a tese do ministro Gilmar Mendes é que isso fere a Constituição, você ter o 3º mandato. Se o executivo não tem, por que o legislativo na sua casa de leis ali pode ter? Então, isso já deveria estar sendo implementado, embora o marco temporal seja apenas do 7/1 de 2021. Bom, a gente vai acompanhar, Luciana, toda essa polêmica e está atento aqui para trazer para o nosso ouvinte. O marco temporal do dia 7 de janeiro de 2021 e a eleição foi dia 1º de janeiro, né? Alguns dias antes, né? Se esse marco temporal fosse do dia 1º de janeiro também, quando muitas câmaras elegeram os seus presidentes, não teria nenhuma pendência, né? Exato, mas o que eles alegam é que, de fato, o Mário Socal já havia sido beneficiado com a recondução. Ele está no 5º biênio, mas é uma questão interpretativa, né, Luciana? E é essa peça que ali a defesa do vereador Mário Socal vai se apegar, que só vale para frente do marco temporal. O ministro Gilmar Mendes acredita que não, mas vai caber aí a segunda turma do STF definir, de fato, o resultado dessa pendenga judicial. Até então, nós temos ali na Câmara o Sidney Telles, como presidente que se fala interino, então existe a expectativa, talvez, do presidente Mário Socal, ex-presidente, retornar, de fato, à chefia da casa, mas a gente vai estar acompanhando. Tá certo. Obrigada, Joel. Obrigado, Luciana. Bom dia a você e aos ouvintes. Agora, 10h19.